Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos corrigir as questões 2, 3, 4 e 5. Todas elas se referem à mesma função, f de x é igual a x2 vezes logaritmo natural de x, cujo gráfico está feito abaixo. O domínio dessa função é x pertence a R, tal que x maior do que zero, pois aparece a expressão do logaritmo e o logaritmo só está definido para x maior do que zero. Bom, na questão 2, pede para calcular a derivada da função. A função é x2 logaritmo natural de x. Nós vamos utilizar a regra do produto, considerando x ao quadrado como primeira função e logaritmo de x como segunda função. Então, a derivada dessa função é derivada da primeira função, 2x vezes a segunda função, mais a primeira função multiplicado pela derivada da segunda função. E a gente pode melhorar um pouco essa expressão. Derivada da função é igual a 2x ln de x, mais simplificando x2 com x, nós vamos ter mais x. Bom, questão 3, obter a reta tangente T1 ao gráfico no ponto x igual a 1. Nós vamos escrever T1 na forma ponto coeficiente angular ou ponto inclinação. A fórmula é y menos y0 é igual a m, que é igual a inclinação, x menos x0. Então, nós vamos precisar do ponto e da inclinação ou coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, m, que é a derivada da função em x0. O exercício já disse para a gente que nós estamos calculando a reta tangente quando x é igual a 1. Então, x0 é igual a 1. Para a gente descobrir quem é y0, nós vamos simplesmente substituir x igual a 1 na expressão da função. Então, f de x é igual a x2 ln de x. Para a gente calcular f de 1, é basicamente 1 ln de 1, que é igual a 0, porque ln de 1 é igual a 0. Então, nós já temos um ponto no qual nós vamos calcular a reta tangente. E para calcular o coeficiente angular, nós vamos precisar da derivada. Quando x é igual a 1, basta substituir x igual a 1 na expressão da derivada do item anterior. Então, vai ficar 2 vezes 1, ln de 1, mais 1. Novamente apareceu ln de 1, que é igual a 0. Então, f' de 1 é igual a 1. Então, a equação da reta tangente é yt1, y menos y0, y0 é igual a 0, é igual ao coeficiente angular da reta tangente, que é igual a 1, multiplicado por x menos x0, x0 é igual a 1, y é igual a x menos 1. Nesse caso, já saiu, inclusive, na forma reduzida. Bom, questão 4. Em qual ponto a reta tangente T2 é horizontal? Escreva a equação de T2. Então, antes de começar a fazer as contas, vamos observar que existe um ponto do gráfico, que é justamente o ponto mais baixo, e esse ponto tem a característica da reta tangente ser horizontal. Bom, então a pergunta desse exercício é: quem é esse ponto? E além disso, a reta que ele chamou de T2, qual é a equação dessa reta? Observe que você poderia pensar que nesse ponto, que é x igual a 0, a reta tangente também seria horizontal. Mas observe que o domínio dessa função é x maior ou igual a 0. Então, nós só estamos considerando pontos do domínio. Então, em x igual a 0, a função nem está definida. Aqui, inclusive, é uma bolinha aberta. É uma bolinha aberta, não faz parte do gráfico e não pode ser jogado na função. Bom, então vamos descobrir quem é esse ponto aqui.
Esse ponto tem a característica da reta tangente a ele ser horizontal. Reta tangente horizontal, o coeficiente angular é igual a zero, ou inclinação é igual a zero. Isso quer dizer que nesse ponto a derivada da função é igual a zero. Então o ponto que nós estamos buscando tem a característica de que a derivada da função nesse ponto é igual a zero. Então nós temos que resolver essa equação. A derivada da função 2x ln de x mais x tem que ser igual a zero. Colocando x em evidência, nós temos 2 logaritmo de x mais 1 igual a zero. Isso quer dizer que x é igual a zero ou 2 ln de x mais 1 igual a zero. Resolvendo a segunda equação, 2 ln de x é igual a menos 1, logaritmo de x é igual a menos meio. Aplicando exponencial dos dois lados, nós temos que x é igual a exponencial de menos meio. A solução x igual a zero, nós não queremos essa solução porque x igual a zero não faz parte do domínio. Então a única solução é x igual a e elevado a menos meio. Nós descobrimos nesse momento quem é a abscissa ou a coordenada x desse ponto que nós queremos encontrar. X é igual a e elevado a menos meio. Bom, o que falta a gente descobrir? Descobrir a coordenada y. Nós temos que substituir x igual a e elevado a menos meio na fórmula da função. Então nós vamos substituir na expressão da função que é x2 logaritmo de x. Substituindo, nós vamos encontrar e elevado a menos meio, tudo isso elevado a 2. Então nós estamos calculando f de e elevado a menos meio. Vezes logaritmo natural de e elevado a menos meio. Bom, e elevado a menos meio elevado a 2, utilizando a propriedade de potenciação, isso é e elevado a menos 1. E logaritmo natural de e elevado a menos meio é menos meio. Conclusão, o y é igual a menos meio é elevado a menos 1. Uma outra maneira de escrever é menos 1 sobre 2e. Então nós descobrimos quem é o ponto. O ponto, a coordenada x é igual a e elevado a menos meio. E a coordenada, então vamos escrever essa coordenada x da seguinte maneira. Isso é 1 sobre e elevado a meio, que é igual a elevar a meio é tirar a raiz quadrada. 1 sobre raiz quadrada de e, racionalizando, que é multiplicando por raiz de e em cima e embaixo, vai ficar raiz de e sobre e. É uma outra maneira de dar a resposta. Então o ponto é raiz de e sobre e, vírgula, menos 1 sobre 2e. Esse é o ponto. Qual é a equação da reta T2? É uma reta horizontal, então para a gente determinar a equação dessa reta, basta a gente determinar qual é a altura dessa reta, qual é o deslocamento vertical dessa reta. E isso é dado justamente pelo y do ponto que a gente já tem dessa reta. O y do ponto que a gente tem é menos 1 sobre 2e. Então a equação da reta é y é igual a menos 1 sobre 2e. Bom, na questão 6, na questão 5, pede para a gente utilizar o link do GeoGebra para fazer gráficos que a gente obteve nos itens anteriores para verificar os nossos resultados. Bom, eu fiz aí um gráfico, coloquei na minha construção dois gráficos. O gráfico da função x2 ln de x, que é justamente a função do exercício, que está aí com a curva de verde, e coloquei também a reta horizontal que a gente obteve nesse último item. E a gente pode observar que a reta que a gente encontrou
realmente tangencia o gráfico da função num ponto que é o ponto mais baixo aí dessa função. Então dá para verificar aí esse fato através do GeoGebra.